Vamos então dar seguimento ao nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, da Carol Bauman. Hoje vamos entrar no capítulo 6, onde ela vai falar sobre o Dr. Ian Stevenson, pesquisador muito importante esse. Enquanto procurava e lia todos os livros sobre vidas passadas, das reencarnações, encontrei referências ao Dr. Ian Stevenson. Stevenson era chefe do departamento de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia e havia documentado milhares de casos de crianças que relembram espontaneamente de suas vidas passadas. Esse fato, meus amigos, é muito importante para esclarecer aquelas pessoas que dizem que reencarnação não existe porque ninguém voltou para contar. E esses estudos mostram, sim, que milhares de pessoas contam o que se passou em vidas passadas, e este material não vem de religião, não vem de crenças milenares, isso vem de pesquisas concretas feitas com pessoas do dia a dia, que comem, dormem, trabalham, acreditam ou não acreditam em qualquer outra coisa. Vamos continuar. Precisava conhecê-lo melhor. Mandei buscar na Universidade de Virgínia 20 cases suggestive of reincarnation, children who remember previous lives. Ou então, 20 casos sugestivos de reencarnação e crianças que lembram de suas vidas passadas. Esses livros existem em português. Quando os livros chegaram, rasguei as embalagens e me pus a folheá-los. Virando as páginas rapidamente, vi capítulos intitulados Tipos de evidência da reencarnação, variações de casos em culturas diferentes, o comportamento das crianças relacionado com vidas prévias. Dei um grito de alegria quando vi a tabela de 20 casos, enormes tabulações impressas lateralmente. Tinha que virar o livro para poder ler. Comparando dezenas de fatos de cada criança, havia lembrado de uma vida passada com uma pessoa real que vivera anteriormente. Por exemplo, o caso de Parmud, um menino indiano de 2 anos e meio que lembrava de ter possuído uma grande loja de guloseimas em outra cidade. Quando a sua família o levou a tal cidade, ele foi diretamente para sua loja, mostrou como se montava a complicada máquina de refrigerantes que havia sido propositalmente desmontada para testá-lo. Michael White, de 3 anos, do Texas, surpreendeu a mãe com detalhes específicos sobre um acidente automobilístico que ele afirmava ter o matado. A vida que se lembrava era a do namorado de sua mãe no ginásio, que ninguém nunca mencionara. O namorado morrera num acidente de automóvel, exatamente como Michael o descrevera. Vejam só, meus amigos, o garotinho namorado nasceu como filha dela. Isso não é incrível? Isso é muito bom. Continuando. Quando a menina Sukla, da Índia, tinha 1 ano e meio, ninava um bloco de maneira e o chamava de Minu, sua filha. Nos anos seguintes, Sukla lembrou detalhes suficientes de sua vida passada, permitindo que a família levasse para sua casa anterior e reunisse com Minu, uma menina cuja mãe morrera quando ela ainda era um bebê. Os livros estavam repletos de casos tão fascinantes quanto aqueles. A cada caso, uma criança muito pequena, geralmente com 2 ou 3 anos, sem auxílio de ninguém, relembrava detalhes específicos suficientes de uma vida passada, de modo que sua identidade anterior pudesse ser estabelecida, ou seja, meus amigos, provada. A criança de 3 anos falava de sua vida anterior e isso podia ser provado. Seguindo. Então, o Dr. Stevenson investigava o caso e verificava que a criança não havia sabido nada sobre a pessoa relembrada pelos meios normais, ficando a lembrança de vida passada como única explicação. Porém, quanto mais eu lia, mais desapontada e abalada ficava ao descobrir que o Dr. Stevenson não estava nem um pouco interessada no potencial curativo das lembranças. Eu havia suposto que, sendo psiquiatra, teria interesse na cura, mas aparentemente não tinha. Fechei o livro frustrada, tirei um cochilo. A prova é a questão. Nos dias seguintes, tentei entender a abordagem do Dr. Stevenson.
aquelas lembranças, percebi que ele é, antes de mais nada, um empirista. Sua missão era reunir dados e publicá-los sem floreios, para que outros os examinassem. Evitava tirar conclusões ou fazer assertivas. O Dr. Stevenson deixa de lado a questão da cura, preferindo responder a uma questão maior que tem intrigado o homem desde o início dos tempos. O que sobrevive à morte física? Graças aos enormes esforços de toda a sua vida, pela primeira vez na história, a ciência tínhamos evidência objetiva para provar a reencarnação. Provas que sugeriam fortemente que algo da nossa individualidade sobrevive à morte física. Quando entendi aquilo, minha frustração se desfez. Passei a sentir gratidão pelo que aquele homem havia feito por tantos anos de esforços em busca de provas empíricas e pelo enorme legado que ele deixava com as suas pesquisas. Senti respeito, admiração, até espanto, quando finalmente compreendi o significado e as implicações do trabalho dele. Com a minha nova atitude, a história como a do Dr. Stevenson começou sua pesquisa e conseguiu construir um nicho de sólido para a reencarnação que tornou-se fascinante. O Dr. Stevenson é médico, psiquiatra, mas no início de sua carreira desencantou-se tanto com a psicanálise freudiana, tanto com a psicologia behaviorista, me perdoem as palavras malditas, começou a explorar outras teorias de desenvolvimento da personalidade através da pesquisa. Chegou à parapsicologia. A parapsicologia é um ramo da ciência que procura provas objetivas da existência das capacidades superiores da mente, tais como a telepatia, provas de que algo sobrevive à morte física, como os poltergeist, e o paradigma conservador da psicologia não admite existir. Meus amigos, eu costumo dizer, não é porque a pessoa não acredita em alguma coisa que tal coisa não exista. A verdade não muda se acreditamos ou não nela. Ela continua sendo a verdade. Continuando. Procurando na literatura sobre a parapsicologia, o Dr. Stevenson descobriu alguns relatórios isolados e esparsos de relatos e lembranças espontâneas de vidas passadas em crianças. Indo mais fundo, acumulou 44 casos que haviam sido publicados em jornais, revistas, livros nos últimos 100 anos. Todos foram dados como anomalias, histórias fascinantes de ocorrências inusitadas que, quando examinadas isoladamente, eram facilmente descartadas como sendo insignificantes. Mas quando ele começou a analisar e resumir aqueles casos, percebeu que tinham muitos pontos em comum. Os padrões o convenceram de que os casos provavelmente eram autênticos e justificavam investigações mais profundas. Ele viu uma oportunidade para consolidar aqueles casos e oferecer novas e fortes evidências para o debate sobre a reencarnação. Um estudo sistemático sobre as lembranças de vidas passadas em crianças nunca fora tentado antes. Em 1961, ele viajou para a Índia para investigar um único caso novo e confirmar alguns casos publicados antes. Pouco depois de chegar, teve uma surpresa. A notícia de que um professor americano estava interessado em lembranças de vidas passadas de crianças se espalhara e as pessoas começaram a trazer casos novos à sua atenção. Nas 5 primeiras semanas de permanência na Índia, encontrou 25 novos casos para investigar. Em 3 anos, já eram 400. Aquilo era o início de um projeto que ocuparia pelo resto de sua vida. Começou a procurar casos obstinadamente, onde quer que os encontrasse, inovando constantemente, melhorando seus métodos de pesquisa. Logo, outros pesquisadores começaram a copiar seus métodos e a reproduzir os seus resultados. O Dr. Stevenson, hoje na casa dos 70 anos, isso quando foi publicado o livro que lemos agora, ainda é a referência nesse campo de pesquisa em constante crescimento. Sua mais brilhante inovação foi olhar para as crianças à procura de provas de reencarnação. Quando adultos têm lembranças de vidas passadas, é impossível provar
sem sombra de dúvida que o paciente não tem obtido as informações em livros, TV ou por ouvir falar. Mas as lembranças das crianças são relativamente puras, ainda não maculadas pela experiência terrena. Com crianças muito pequenas, é possível identificar quase tudo o que já estiveram expostas, tornando mais fácil isolar as lembranças que podem ser explicadas apenas por uma vida passada. O Dr. Stevenson limita seus estudos apenas a casos de lembranças espontâneas, em que a criança começa a falar de uma identidade de vida passada por vontade própria, sem indução de ninguém, o que elimina a hipnose ou qualquer outra técnica que fosse pescar lembranças, evitando as críticas de que pesquisadores poderiam ter direcionado ou influenciado a criança. O simples volume de casos investigados, catalogados e publicados pelo Dr. Stevenson adiciona um enorme valor à credibilidade ao seu testemunho. O peso do conjunto compensa qualquer falha em casos isolados. Um princípio científico bastante bem demonstrado é aquele que afirma que padrões genéticos obtidos de muitas experiências são mais confiáveis do que um caso tornado isoladamente, não importa quão irrefutável esse caso possa ser. Quando um crescente volume de casos de outros pesquisadores mostra os mesmos padrões, a prova é quase irrefutável. Nos 35 anos, desde a sua primeira viagem à Índia, o Dr. Stevenson gerou uma impressionante massa de trabalho. Até hoje, ele e seus colegas coletaram mais de 2.600 casos, numa grande variedade de culturas e religiões em todo o planeta. A maioria dos casos provém da Ásia Meridional, mas muitos são do Oriente Médio, África, Europa, Estados Unidos. 65 casos muito bem detalhados foram publicados em livros, como o conjunto de 4 volumes, Cases of Reincarnation Type, e mais de 200 novos casos estão a caminho. Meus amigos queridos, é impossível a pessoa negar a reencarnação, porque provas há irrefutáveis. Assim como o Dr. Ian Stevenson procura casos de crianças, porque essas não têm competência para dizer coisas que apenas adultos fariam, Allan Kardec também trabalhou dessa forma. Os médiuns que trabalhavam com Allan Kardec eram todas jovenzinhas adolescentes, mal saídas da infância. Elas não sabiam nada sobre nada que pudesse dar respostas tão fantásticas como as que recebeu Kardec, que foi possível fazer o Livro dos Espíritos com tanta propriedade, respondendo todas as questões que apareceram na curiosidade dos pesquisadores. Recomendo a leitura, independente de ser de uma religião ou de outra, não custa nada pesquisar. Deixo vocês aqui hoje lembrando sempre que são muitos os capítulos anteriores. Quem achou no YouTube este capítulo, busque pelos primeiros, vale a pena. Um abraço e até breve.